da JPTV e da RPM Rádio. Estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto. Ao meu lado a Clarice. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem pela RPM Rádio. Bem, hoje pela manhã aconteceu um incêndio de pequenas proporções na JBS, antiga Frangosul. Isso mesmo, Adriano. O princípio de incêndio começou em uma das caldeiras da casa de máquinas do setor de empanados lá da empresa JBS. Rapidamente os funcionários foram retirados do local, foram conduzidos para o pátio da empresa, onde permaneceram durante a atuação da brigada de incêndio do prédio da empresa e também do corpo de bombeiros, que foi acionado para atender a essa ocorrência. Segundo informações de funcionários, que estavam em frente à empresa, não houve feridos, foi apenas um susto e a situação logo se normalizou, Foi aproximadamente 1 hora de movimentação, assim, com a saída dos funcionários, a atuação dos bombeiros. Eles estavam, inclusive, refrescando, a gente pode dizer assim, o prédio quando eu deixei o local, Estavam lançando jatos d'água para amenizar até mesmo a fumaça, Mas a gente pôde observar pelas marcas na parede do prédio que a proporção foi mesmo bem significativa, E não foi maior o problema graças à rápida atuação, da brigada de incêndio e também do corpo de bombeiros aqui de Montenegro. E a gente relembrou, uma história que aconteceu em 2003, quando um incêndio de grandes proporções, tu acompanhou de perto, Adriano? Sim. Atingiu lá a empresa também, na época Frangosul, e causou um grande alvoroço, uma grande preocupação nos moradores do entorno, porque se temia a explosão, de alguns setores, devido à presença de amônia, no local. Mas também foi um trabalho árduo dos bombeiros, mas que se chegou a um resultado positivo, onde não houve nenhum dano maior para os moradores, para a sociedade. Então, mais um registro que fica na história dessa importante empresa aqui do município. Muito bem, Clarice. Nessa sexta-feira, o Palhaço Tomate está se apresentando às 4 da tarde lá no CAPS e também no sábado em 3 apresentações dentro do projeto aí do grupo de teatro Renascença. Isso mesmo, o Renascença ganha novos parceiros, Agora então com o ator Elton Ambrosi, que interpreta o Palhaço Tomate e que, pelo que a gente pode observar, inclusive pelas fotos, está fazendo aí a alegria da garotada. E a intenção, não é levar a alegria apenas para a garotada, mas sim para outros públicos também, como da terceira idade, moradores de casas de repouso aqui do município que nem sempre, dificilmente recebem uma ação como essa, Embora a gente saiba que existem vários grupos voluntários que vão até os asilos, conversam, praticam algumas atividades, levam oficinas, mas o humor, é algo que nem sempre chega até eles. E agora então terão a oportunidade de dar boas risadas com o Palhaço Tomate. Essa iniciativa é um projeto do Grupo Renascença, que tem o apoio do Fundesc, e que chega à sua 2ª edição em 2015. Nesse final de semana, então, acontecem as últimas apresentações desse ano, na sexta e no sábado, então, nos locais como tu se referiu, que são as casas de amparo e também o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial aqui de Montenegro, localizado lá no bairro Timbaúba. Então, com certeza, o pessoal vai, pelo menos por alguns instantes, vai conseguir relaxar um pouco, esquecer um pouco dos problemas, que todos têm e que sempre que se deparam com algo humorístico, com algo engraçado, algo leve, acabam relaxando e esquecendo um pouco as situações controversas do dia a dia, Então, uma bela iniciativa do Renascença, que na última sexta-feira esteve com o Presépio Vivo lá na Estação da Cultura. É uma atividade que havia virado tradição aqui no município, as pessoas já estavam acostumadas com o Presépio Vivo, mas que em 2010 teve uma interrupção, sofreu uma interrupção e agora retornou, então. A gente pôde acompanhar pelas fotos que foram postadas nas redes sociais. Realmente foi um evento muito bonito, reuniu grande público. Essa iniciativa da Fundarte, em parceria com o Renascença e com o apoio da Prefeitura Municipal.
muitas luzes, né? Os atores ensaiando, encenando o nascimento de Jesus. Foi algo realmente bastante tocante, né? Emocionante para o pessoal que pôde prestigiar esse momento que ocorreu lá na Estação da Cultura no último dia 4. Muito bem, caravana da Coca-Cola, caravana iluminada da Coca-Cola atraiu um grande público em Montenegro, né? Exatamente, surpreendente o número de público que atraiu, inclusive ruas como a Oswaldo Aranha, por onde a caravana chegou, né? A Ramiro Barcelos, parecia um desfile até, né? O público foi até maior, acredito, do que nos desfiles que a gente teve de 7 e 20 de setembro esse ano. A rua ficou lotada, as pessoas se apertando por um espacinho. Eu até temia por algumas crianças, porque elas estavam muito agitadas, né? E fora das calçadas, adentrando a rua, então havia uma preocupação de que essas crianças pudessem correr de encontro aos caminhões, né, quando eles chegassem até o local. Mas por sorte não ocorreu nenhum incidente. Houve um atraso, né, um certo atraso de aproximadamente 1 hora em relação à passagem dos caminhões. A previsão de chegada aqui no município era a partir de 15 para as 9. O problema é que as pessoas se apegam muito ao 15 para as 9, né? Não era 8h45, não. A partir deste momento, significa que ele poderá passar a qualquer horário, né? Então, houve uma certa... As pessoas se sentiram um pouco incomodadas com esse atraso, a gente presenciou isso, mas nada que fizesse com que eles desistissem de ver, né? Então, essa expectativa manteve a população lá, esperando. Só que alguns não gostaram muito do que viram, né? Apesar da maioria das pessoas ter ficado contente, algumas pessoas acreditavam que seriam caminhões maiores, né? E que também os veículos passariam de forma um pouco mais lenta. Deu cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos a passagem desses caminhões, né? E rapidamente o público acabou indo embora da Praça Rui Barbosa. E lá na Timbaúva também... segundo informações que a gente tem, é de que um grande número de pessoas ficou aguardando a passagem do caminhão, mas o mesmo não chegou até as vias onde o público estava esperando. Então, retornando pela Ernesto Pop, onde novamente pegou a faixa, né, até São Sebastião do Caí. Mas valeu, o momento foi interessante, né? Uma experiência que para as crianças é muito significativa, né? Elas puderam presenciar, então, a presença do Papai Noel, de gnomos ou duendes, há sempre a dúvida se é duendes, enfim. E foi bacana, foi mais um acréscimo, né, à programação natalina aqui de Montenegro. Legal, Clarice. A prefeitura, o JP News está informando, de Tupandi está abrindo uma sindicância para apurar causas da morte de um menino de 3 anos, né? Uma tragédia que aconteceu lá no município de Tupandi. Temos a matéria completa aqui. A Polícia Civil está investigando o caso, né? Exatamente, Adriano. Esse fato chocou o município, né? O pequeno município, a população toda comovida com essa situação, né? Em cidades pequenas, esse tipo de tragédia costuma chamar ainda mais a atenção, porque os moradores são todos muito próximos, né? Na maior parte são amigos ou parentes, e isso realmente acaba causando uma grande comoção. A família está abalada, totalmente abalada, né, com o que aconteceu, e não consegue compreender o fato, né? Não consegue aceitar esse fato lamentável que foi a morte desse menino que brincava, né, na pracinha, no parque. É uma pracinha, e quando acabou levando uma descarga elétrica, né, ele foi atendido, mas acabou não sobrevivendo, né? Chegou no hospital já, pelo que a gente sabe, segundo informações que a gente teve, né? Ele acabou chegando no hospital já e logo faleceu. É uma situação realmente muito triste, né? Ainda mais nessa época do ano, e com o objetivo que se tinha, né? Que era de tornar a praça um local mais bonito, a fim de atrair a criança, né? E aí a gente pode pensar que o mal ainda poderia ter sido maior
caso fossem mais crianças, né? Se essa criança não estivesse sozinha naquele local, quem sabe se ele estivesse com um grupinho de coleguinhas, de amiguinhos, né? Se os demais também não teriam sido atingidos por essa descarga. Então, realmente merece uma investigação, né? Até para servir de exemplo para que outras administrações tenham mais cuidado, outras empresas que implementam, né, a decoração de Natal tenham mais cuidado quando da execução, mas infelizmente não traz de volta, né? É lamentável. Muito bem, nós temos novidades aí sobre a corrida universitária aqui de Montenegro, né? Isso mesmo, Adriano. A corrida que era para ter acontecido no domingo, dia 6, foi transferida para o próximo domingo, dia 13. E devido, segundo a comissão organizadora, ao fato de que para este domingo, dia 6, não se contaria com o apoio da Brigada Militar. Não se teria a segurança da Brigada Militar. Provavelmente por questões de agenda também, né, de outros eventos, enfim. Agora, então, vai acontecer no domingo. E uma outra mudança diz respeito também ao percurso, ao trajeto. O percurso anterior previsto era de 7 quilômetros com saída da Estação da Cultura. Agora, a saída vai se dar no Porto das Laranjeiras, próximo à Câmara de Vereadores, e terá então um trajeto de 5 quilômetros. Facilitou, né? Favoreceu aí para muitas pessoas que estavam querendo participar, mas que achavam que esse acréscimo de 2 quilômetros poderia prejudicá-las, né? Então, agora são 5 quilômetros. As inscrições também foram prorrogadas, podem ser realizadas até sexta-feira, dia 11. E para se inscrever, então, basta acessar o site da Unisc, unisc.com, baixar o formulário de inscrições, preenchê-lo, imprimi-lo e levar lá na Unisc, né, ou em algum dos patrocinadores da corrida, juntamente com o valor de R$ 25,00, que é o valor da taxa. Os 160 primeiros inscritos vão ganhar uma regata, né, para participar dessa corrida. A gente ainda não sabe o número de inscritos, né, a comissão ainda não divulgou, mas a gente espera que atraia, né, o público. As corridas ultimamente têm atraído bastante público. E eu quero corrigir uma questão que outro dia tu falou da corrida noturna de São Sebastião do Caí, eu te disse que era no período da manhã, e ela realmente é de noite. 19 horas. E o legal é que tem gente que vai correr lá de noite e de manhã vai correr aqui em Montenegro, né? Haja fôlego, haja pique. Ontem eu conversei com algumas pessoas e uma delas me disse que vai correr lá e tá garantido, vai participar aqui também. Qual é que vai ser o percurso lá na corrida de Natal? Eu não tô lembrada. Aqui diminuiu 2 quilômetros, né? Exatamente. 2 quilômetros fazem uma boa diferença. Muito bem, Clarice, a gente segue com mais informações aqui no nosso estúdio aberto, trazendo as notícias que são destaques aqui na região. E o nosso Lar do Menor está de aniversário, né? Isso mesmo, Adriano. Hoje, dia 8 de dezembro, a Sociedade Beneficente Espiritualista, na verdade, né, que é a responsável pelo Lar do Menor e por outras 5 instituições que prestam serviços aqui à comunidade de Montenegro, né, como a cedência de vagas em creches, o abrigo lá onde são recebidas crianças que são retiradas de suas casas por determinação judicial. Então, a Sociedade Beneficente completa 55 anos e foi comemorar essa data com a população. As presidentes, né, porque existe a Carmen Pafiadash, que é a presidente voluntária que cuida dos papéis, dos trâmites burocráticos da entidade, e a Josênia Flores Cruz, que é a presidente social, digamos assim, da entidade, estiveram na Praça Rui Barbosa, levaram os alunos, inclusive, né, para fazer uma visita ao local, onde foi montado também um bolo, né, fazendo alusão a essa importante data para a sociedade. Então foi um momento de encontro com a população, né? A Josênia dizia que a sociedade existe para prestar esses serviços para a comunidade, então nada mais justo de que comemorar essa data também junto à comunidade, né, no local público, como a Praça Rui Barbosa. Então foi interessante, muitas crianças, né, bastante pequenas, se divertindo, né, tirando foto com o Papai Noel. Então foi um momento bem bacana. Houve a apresentação também dos alunos do Abrigo Menino Jesus de Praga,
com certeza para eles foi um momento marcante também. E outras instituições que estão de aniversário também nesse dia 8, né? É o grupo das Embaixatrizes Solidárias, né? Que começou como Embaixatrizes Solidárias do HM, hoje então só Embaixatrizes Solidárias, que é um grupo voluntário também, formado por mulheres que fazem diversas ações sociais, né? Inclusive projetos voltados a grávidas, onde elas recebem kits, né? De kits enxoval para os seus bebês, recebem dicas também, orientações, né? Principalmente as mães de primeira viagem. Existe um trabalho social voltado às crianças também, inclusive no Natal elas costumam atuar bastante. E finalizando, o terceiro aniversariante é a Casa do Produtor Rural aqui de Montenegro, um local muito gostoso, digamos assim, né? Onde a gente encontra produtos saudáveis, frescos e deliciosos, né? O café da Casa do Produtor Rural é algo que se destaca, que já existe há muitos anos também e sempre com grande público, né? As pessoas vão lá conferir as gostosuras disponibilizadas, né? Feitas de forma artesanal, com carinho, né? Com aquele gostinho de interior, de casa mesmo, né? Nada industrializado, assim. Então, parabéns a essas 3 instituições, né? Que ajudam a fazer a cidade onde a gente vive. Legal, Clarice. Portal JP News informa e será destaque no Jornal Progresso desta quarta-feira. Participante das reuniões do CONDEMA diz estar recebendo ameaças por telefone. Na verdade, são muitos assuntos aqui colocados nessa reportagem com o Rafael Rautenhofen, até porque ele esteve 2 horas aqui na entrevista. Exatamente. Tem muito mais assunto, a gente tem um vídeo que deve estar sendo disponibilizado, se já não foi pela nossa equipe de edição, onde ele fala então sobre a destituição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né, o CONDEMA, fala sobre as acusações de irregularidades, né, relacionadas ao CONDEMA, responsabiliza a prefeitura pelo vencimento, né, da licença, não é licença, da legislação do CONDEMA, né, e, enfim, faz várias outras declarações, inclusive a de que teria sido questionado sobre sua presença nas reuniões e também que estaria recebendo ameaças após essa situação toda aí que envolveu o conselho. Então, quem quiser saber detalhes, né, ou quiser assistir a entrevista quase que na íntegra, porque na íntegra daria muito tempo, né, então a gente fez alguns cortes, está disponível no nosso portal JP News e na JPTV. Legal, Clarice. Agora chegamos na área esportiva aqui no nosso estúdio aberto, né? Com o final do Campeonato Brasileiro, surge aquela fase de especulações de contratação de jogadores e tal. É uma entre-safra do futebol, né? Que teremos agora na semana que antecede o Ano Novo, o jogo aí o lance de craque, aquele jogo do Alessandro que traz jogadores de várias partes do mundo para fazer um jogo no Beira-Rio de confraternização e de arrecadação para as crianças deficientes de Porto Alegre. É uma ação muito legal, né? Uma ação exemplo a ser seguida por muitos, né? Porque a imagem que a gente tem muitas vezes é que certos jogadores acabam fazendo fama, fortuna e acabam se esquecendo um pouco, né? Já existem vários outros que vão por outro viés, né? Que acabam abrindo empresas, né? Enfim, instituições voltadas a fazer um trabalho social com crianças, né? Abrem escolinhas. O próprio Neymar é um, né? Que tem a Fundação Neymar, que apesar de haver também alguns questionamentos sobre algumas irregularidades envolvendo o passe de jogador, as contratações, ele desenvolve, né? A parte disso, ele vem desenvolvendo um trabalho realmente bastante interessante, né? E eu acho que é por aí. Se cada um fizer um pouco, fizer a sua parte, né? Não precisa fazer muito. Daqui a pouco, se cada um fizer um pouquinho, já se torna algo bastante grande. O problema é que muitos acham, não estou ganhando tão bem assim, não vou ajudar, não tenho o que fazer. E poderiam sim, né? Então, jogadores como o D'Alessandro, como o Neymar e vários outros, né?
tem esse diferencial também, né, de não pensar apenas em si. Isso é muito importante, né? Bem, agora a gente sai do esporte, vamos para a política. Grupo que busca a redução do salário dos vereadores já conseguiu 50% das assinaturas necessárias, né, Clarice? Isso mesmo, tá ganhando corpo rápido essa ação, né? A gente até nem imaginava que seria tão rápido, porque faz cerca de uma semana que foi lançada e inicialmente já contava com muitas assinaturas. Depois deste evento de sábado, então, na Praça Rui Barbosa, já se vão 1000 assinaturas, né? Fora as que não foram contabilizadas das listas que estão circulando nos bairros da cidade, Adriano. Então, o Rodrigo Corrêa, que é quem está cuidando dessa parte da ação, ainda não conseguiu arrecadar essas listas de volta. Então, o número pode ser maior. E agora, no sábado, então, no dia 12, vai haver o segundo ato pela redução do salário dos vereadores lá no bairro Timbaúva. Essa iniciativa vai acontecer próximo ao estacionamento do supermercado Momba, ali onde tinha a farmácia H Farma. O pessoal que vai daqui para lá é na mesma quadra do cartório eleitoral, só que próximo à esquina ali, então. Quem estiver passando pelo local vai receber as orientações, vai entender do que se trata o projeto, né? E vai poder optar, então, por assinar ou não, né, esse projeto que pretende reduzir o salário dos vereadores para a próxima legislatura. A ideia é que o salário passe do valor atual para o mesmo valor recebido pelos professores do magistério em início de carreira na rede municipal de ensino, cerca de R$ 1.800, né, Adriano? Então, muitas pessoas estão apoiando, estão se manifestando a respeito disso. Inclusive, na praça, a gente viu a movimentação de alguns, né, que ao verem os cartazes, eu vou participar, eu vou assinar. Então, mostra que a população não está muito contente com o que está acontecendo, né, na cidade e na política em geral, já que se fala tanto em reduzir gastos, mas os salários muitas vezes estão sendo aumentados, né? Então, está na hora de rever isso, com certeza, e Montenegro está dando um importante passo. Agora a busca, então, é pelo apoio dos vereadores. O Rodrigo Corrêa, como eu já falei, organizador, diz que pelo menos 5 vereadores prometeram apoio. Agora, resta saber se no momento que o projeto der entrada na Câmara, esse apoio vai ser mantido, né? E a gente fica curioso aí para saber quem são esses vereadores. Acredito que um deles seja o vereador Dorinho, porque ele já havia, né, lançado uma proposta para que se diminuísse o número de vereadores e se rateasse, né, o valor dos demais. Não, era aumentar o número de vereadores, né? Sim. Aumentar o número de vereadores, mas mantendo o orçamento que existe atualmente. Então, os outros vereadores que entrariam teriam seu subsídio pago a partir da divisão do salário dos 9 vereadores que hoje já existem lá. Então, acreditamos que o Dorinho seja um desses apoiadores, né? Também, uma conversa informal que eu tive com o vereador Naná um tempo atrás, creio que ele será o outro a apoiar, né? Agora resta saber quem serão os demais. O projeto deve dar entrada na Câmara assim que se consiga as 2.000 assinaturas necessárias. É bom deixar bem claro, se é aprovado esse projeto, né, e o projeto tem que ser aprovado pelos próprios vereadores, esse projeto valerá, né, a partir de 2017, ou seja, para a próxima legislatura. Exatamente. E entre os objetivos, né, está fazer com que as pessoas que se candidatam, elas tenham por intuito fazer algo pela cidade e não apenas visar o financeiro, né? Então, com valores mais baixos, acredita-se que realmente a pessoa tenha muita vontade de fazer algo pelo seu município no momento que se dispõe a participar do pleito, né? E também se busca a participação popular, né? O Rodrigo falava isso na entrevista que me deu, chama a atenção das pessoas para que participem mais da política no seu município, porque muitas pessoas votam, né? Vão lá no dia da eleição, votam e depois só reclamam, né? Porque tá ruim isso, tá ruim aquilo, mas nunca vão a uma sessão, não procuram o prefeito para conversar, não procuram os secretários, né? Então, é preciso que haja mais participação popular, que as pessoas participem das audiências públicas, que vão nas sessões, que deem sua opinião para os vereadores, né?
É preciso que os governantes governem junto com a população e não por decisões isoladas. Então é isso que se quer, maior participação popular. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. A gente volta amanhã. Obrigado, Clarice. Até mais. Até mais, pessoal.